todo sistema organizacional, todo modelo de negócio empresarial possui um modelo de transformação. Essa transformação é onde se agrega valor a um recurso, a uma matéria-prima de baixo valor agregado. E a partir do momento que eu manufaturo, que eu transformo, né, que eu agrego valor a esse produto, eu tenho algo com um beneficiamento maior que vai servir a minha cadeia de suprimentos. Então, a gente precisa compreender, quando a gente fala aí nesse modelo de transformação, relembrar primeiro que existe uma cadeia de suprimentos. Essa cadeia de suprimentos está lá no plano cartesiano. A gente tem uma demanda. Né? O mercado consumidor, ele demanda pelo consumo de produto ou de serviços. E aí, a gente vai na origem dessa cadeia de suprimentos. Então, existe alguém que fornece um recurso, uma matéria-prima, né, e que leva essa matéria-prima até a empresa, a indústria, a fábrica. Então, esse processo dentro dessa cadeia de suprimentos, a gente chama de logística de fornecimento. Cadeia de suprimentos. Então, inicia-se com o fornecedor, e esse fornecedor, ele faz o fornecimento de matéria-prima para a indústria. Então, nós temos um outro nome para a fábrica, para a indústria, para a empresa, para a organização, que é os inputs, os recursos de entrada, que é a logística de fornecimento dentro da cadeia de suprimentos, que é macro. A partir daí, a gente precisa, né, tipificar quais seriam esses recursos. No material que eu subi para vocês já viram lá, creio que vocês já leram, que matéria-prima para o processo de transformação são tudo aquilo que vem da natureza. Né? Então, a gente tem a informação, a madeira, a água, né? Os minérios, os vegetais, tecnologias, infraestruturas, tudo isso são recursos, né, que vão ser manufaturabilizados, agregado valor e vai para a cadeia de suprimentos aonde será consumida. Dentro da fábrica existe a transformação desse produto. Junto com isso existe a logística de abastecimento interno dos setores, das operações. A produção, quando a gente fala em administração de operações e serviços, a gente tem duas coisas a separar. A produção, que transforma, que agrega na matéria-prima, e as operações. As operações são aquelas atividades que podem envolver, além da logística de abastecimento interno, setores funcionais dentro da organização. Então, todo modelo de transformação, todo setor que tem uma transformação produtiva, ela necessita de informações que vão contribuir para o melhor processo. Então, você tem logística, você tem setor de vendas ou compras, você tem o setor financeiro, você tem o setor de recursos humanos, você tem o setor de contabilidade, você tem o setor de finanças. Professor, o que tem a ver essas áreas funcionais com o sistema de produção? Veja só, financeiro, para que uma empresa possa, de repente, aumentar o seu volume de produção, que é um indicador de desempenho que nós vamos falar daqui a pouco, ela precisa ter uma vida saudável de caixa. Para que ela, por exemplo, melhore a sua infraestrutura, ela precisa ter dinheiro. Então, o setor de contabilidade e finanças tem que estar ali, né? Talvez ela precisa captar recursos, então o setor financeiro vai fazer isso. Mas ela necessita do setor de contabilidade para saber se há uma vida saudável financeira, capital de giro para isso. E assim para as demais áreas funcionais que oferecem informações, que oferecem elementos para que aquele processo de produção não pare. E nós temos o produto físico pronto,
que vai sair, né, um bem de consumo para o mercado. Dentro, né, desse setor de estoque físico, a gente não pode confundir estoque físico com almoxarifado. O almoxarifado normalmente é matéria-prima bruta sem ser processada. Entra para a fábrica para transformação, agrega valor àquela matéria-prima e ela vai para o setor, né, de estoque físico, que é o produto acabado. Do estoque físico, ela vai para a cadeia de suprimentos, que é o consumidor final. Aí a gente tem uma outra logística, que é a logística de distribuição, certo? Então, este é o desenho do que seria, dentro de uma empresa, o modelo de transformação, de manufatura, que é a imagenzinha que está lá no capítulo do Nigel Slack, que é, né, esse livrinho que eu coloquei para vocês lá, certo? E aí, o que também é importante a gente compreender? Que produto, ele normalmente é caracterizado, né, tem uma etimologia de tangibilidade, de ser um produto físico, e o serviço é algo intangível. Então, professor, como que eu vou conseguir compreender isso dentro do modelo de transformação das empresas? A transformação do produto está associada à prestação do serviço. E talvez aqui é onde esteja a maior dificuldade de você compreender essa diferença de tangibilidade e intangibilidade. O produto físico, ok, eu consigo compreendê-lo porque ele vai ao longo da cadeia, né, de suprimentos, sendo, né, transportado de mão em mão. O serviço, ele é algo intangível, mas mensurável. É a forma que você atende, é a forma que você vende, é o serviço que você presta, seja, né, no setor financeiro, seja no setor varejista, lojista, no setor de vestuário. Então, normalmente, o serviço é a negociação do produto físico, do produto tangível. Isso também é um produto de mercado. Nossa, professor, como assim? Veja só, a educação, ela é um produto, mas ela é intangível. Saber como treinar, saber como vender, é um produto negociável. Existem empresas que trabalham somente com treinamento, somente com a formação de pessoas. Então, a intangibilidade se torna um produto. Olha hoje a internet. A internet hoje, ela é algo digital, é algo que possui uma desmaterialização de tecnologias de comunicação. Professor, como assim? Olha só. Aqui, agora, você está me vendo ou pelo celular, ou pelo computador. Alguns poderiam colocar até na TV. Você acessar essa aula pelo celular, você está desmaterializando, por exemplo, o computador. Você não precisa do computador, você só precisa do celular, certo? Então, o mercado digital, ele tem essa desmaterialização. Hoje, o consumo digital é algo intangível, mas muito mensurável, ok? E aí, nós temos alguns indicadores, alguns, né, critérios que diferenciam os modelos de transformação, que está dentro do material do Slack, que é este livro básico aqui que eu estou usando para nós trabalharmos as nossas aulas, certo? Tem outros? Tem, professor, tem. O livro do Moreira, tem o livro do Petrônio, né? Tem muitos outros livros. Correia, mas eu estou usando esse aqui como referência para as nossas aulas. Algo diferencia os modelos de transformação, os processos produtivos. Primeiro, volume é algo que diferencia as organizações, e aí eu coloquei para vocês no material que eu produzi a diferença lá entre volume. Qual foi,
né, o item que eu coloquei lá, vocês que olharam aí, poderiam me lembrar qual é o item lá que eu coloquei para poder diferenciarmos esses modelos de produção quando a gente fala de volume? Ninguém leu, ninguém viu? Agora o senhor me pegou, hein, professor? E aí, pessoal? Vocês sabem que eu não tenho pressa para dar aula, né? Sem a sua interação, não tem por que eu dar aula. Sem a sua leitura, sem, né, a sua contribuição com o conteúdo que eu subi, não tem por que a gente ficar aqui em aula. É necessário que você, de alguma forma, aprenda isso. Veja só, essa é uma das disciplinas que é uma área funcional dentro das organizações, que é o coração dela. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a administração. Você leva o curso de administração e a grande maioria, infelizmente, nós vivemos num modelo tecnicista, ainda vivemos, né? Aonde você não escolhe o que estudar, não quanto formação, mas quanto conteúdo, tá? E aí você está fazendo administração para trabalhar em outras empresas, para crescer profissionalmente e se tornar aí um gerente, um supervisor, um encarregado, um coordenador. E você poderia estar pensando de forma diferente, que é aquilo que eu costumo trabalhar. Você precisa aprender administração para ser dono de uma empresa. Você precisa aprender sobre a administração da produção para saber como tocar o seu processo produtivo, seja ele pequeno, micro, pequeno, médio, grande, multinacional. Então, eu preciso entender que você, de alguma forma, está aprendendo alguma coisa. Eu posso contribuir com o seu conhecimento. Mas se você não leu o material, fica difícil, né? Então, eu preciso entender de você o que você leu lá sobre as diferenciações dos modelos de produção, que fala um deles, volume. Qual foi o exemplo que eu coloquei dentro do material que fala sobre volume? Porque existem algumas diferenciações que elas possuem implicações de alto e de baixo impacto. E não é simplesmente diferenciar alto e baixo. Tem uma implicação que ela é extremamente necessária à compreensão para a melhor tomada de decisão. Então, né, ninguém, nem no chat aqui, nada, ninguém. Difícil, hein? Muito cuidado, administradores. Desse jeito a gente não vai longe. Imagina se nós estivermos no presencial, hein?
Só Jesus. E olha que hoje é um dos principais cursos do mercado quando você olha para o empreendedorismo. Se existe algo que você pode ser como administrador, é dono do seu próprio negócio. Toda a informação, toda a grade de curso, claro, ela é voltada para com que você seja funcionário de uma grande empresa e trabalhe para alguém, mas você pode ser dono do seu próprio negócio. Você pode empreender. E uma das principais falhas que existem hoje é dentro do modelo de transformação, né? Então, as organizações, elas possuem volumes de produção diferentes. Lá no material, eu coloquei um exemplo do setor de alimentos, onde a gente tem, por exemplo, fast foods, que produzem um volume altíssimo para consumo e outras que produzem um volume muito baixo de consumo. Professor, mas beleza, até aí eu entendi. Então, quando eu tenho uma empresa, uma organização, quando eu abro um negócio, então não é quando você trabalha, é quando você tiver o seu negócio e você precisa internalizar isso em você, que quando você querer, né, produzir algo, você vai começar pequeno. Pode ser que você comece pequeno. Então, uma linha de produção que tem 2, 3 trabalhadores não vai exigir destes trabalhadores as mesmas especialidades que uma organização que tem um alto volume de produção. Quando você vai para uma indústria, seja ela qual ramo for, né, do agronegócio a alimentos in natura, que é a linha de produção, né, que Ford idealizou, na verdade, colocou em prática, né, vindo de Taylor, depois Fayol, e aí, né, Ford foi lá e tornou real aquele pensamento. A especialização das etapas de trabalho. Então, quando você tem um volume alto de produção, é necessário que os trabalhadores possuam especializações para o desenvolvimento de atividades. Essas especializações não significam que elas são degraduações a nível, né, somente universitário. Não. É para o processo. É o método de execução das etapas de manufatura. Então, cada trabalhador, por isso o vídeo do Charlie Chaplin, porque ali mostra cada trabalhador executando uma atividade, e essa, né, atividade exige dele uma especialização, exige dele, né, uma certa habilidade para desenvolver a atividade. E, claro, né, tem todo um outro contexto junto ali que mostra que a indústria, ela tem um ritmo, ela tem, né, um andar que vai na velocidade das máquinas, e nós precisamos adaptar a essa velocidade. Então, o volume diferencia as organizações. Quando você tem uma empresa pequena, por exemplo, do setor de alimentos, vamos pegar aí um restaurante, você tem um cozinheiro. Aquele cozinheiro, ele vai ter conhecimentos limitados. Uma pessoa que faz um lanche, ela tem um conhecimento limitado. Para que ela comece a diferenciar a produção dela, o volume dela, ela vai precisar de mais pessoas para com que isso possa, né, ser mais variados, que aí entra um outro indicador que nós vamos falar, que é o próximo, né, que fala sobre a variedade do processo de produção. Então, as empresas se diferem pelo volume, esse volume ele é produtivo, então é em larga escala, e aí a gente está falando da industrialização em larga escala, né? E depois a gente vai para a variedade. A variedade também vai exigir
de cada uma especialização, uma profissionalização, um perfeccionismo de processo, de produção. Cada um tem uma habilidade para com que aquele processo aconteça. Então, a variedade, além do volume, é outra, né, indicador de desempenho que contribui para a complexidade daquilo que nós chamamos de processo de produção. No vídeo que eu coloquei da Casa da Moeda, lá só se produz moeda, não é? Então, aquela linha de produção não tem uma complexidade tão grande, a não ser pelo volume. Não deixa de ser complexo, mas eu estou trabalhando com um único produto. Então, isso acaba que não sendo tão complexo assim. Mas ela tem uma variedade, que é necessária uma atenção muito grande. Ela produz moedas de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos, né, de 10 centavos, de 5 centavos e de 1 centavo. Essas variedades têm implicações ao longo do processo de transformação. Quem já trabalhou numa empresa grande, né, vivencia isso de forma muito latente. Então, você tem, né, uma atenção, uma programação para controle muito exigente, principalmente com embalagens que vão algumas informações que envolvem data, a descrição do produto, né, o mercado para onde aquilo está indo. Então, quando a gente, né, vai para um processo de produção, você começa a verificar que, olha, a forma não é a mesma, as embalagens não são a mesma, a atenção ela é redobrada dentro do processo de produção. Então, até que você consegue diferenciar que as organizações elas têm, né, não somente simplesmente diferenças de volume e de variedade. Lá no material que eu subi para vocês, eu coloquei um exemplo do setor, por exemplo, né, de transportes. E é necessário um esforço para você poder tentar compreender essas analogias. Veja só, lá no exemplo que eu coloquei o exemplo do táxi. O táxi, ele tem uma alta variedade de clientes e de lugares para ser, né, levados e deixados. É a função dele. Então, o Uber faz isso. Pega você em qualquer lugar e leva para você para qualquer lugar, toda hora, todo momento. Já, por exemplo, o transporte coletivo, não. Ele tem um lugar fixo onde ele passa. E ele tem um lugar fixo para onde te deixa. É mais rotineiro, né, prof? É mais rotineiro, exatamente. Isso é para o exemplo que eu coloquei dentro do material. Agora, se a gente leva isso para a indústria, a gente vê que lá a complexidade é muito maior. Por quê? Porque eu tenho volume de produção. Eu estou falando de... Aqui é o setor de serviços que eu coloquei como exemplo, né? Já no primeiro, é um setor de produção, porque o alimento ele é produzido. Então, aquela empresa produz alimentos. Já o setor de transporte é um setor de serviços. Tá? Isso se observa, por exemplo, nos fast foods pequenos que você tem aí na sua cidade. Nós estamos aqui com alunos de várias cidades, né? De Nobre, São José, Diamantino, Nortelândia, Arenápolis. Então, na sua cidade, nós temos fast foods que tem uma variedade pequena, por exemplo, de cardápio. Não é? Então, tem 2, 3, 4, 5 lanches. Mas quando você vai, por exemplo, para um restaurante, o volume de variedade aumenta. Possa ser que abaixe o volume de produção. Ou não, vai tudo depender da demanda de consumo. Então, você vê que as coisas já começam a se complicar quando eu olho para a escala, né, de demanda e começo a ver qual é o nicho de produção. Possa ser que no restaurante eu tenha um volume menor devido à variedade e a pedida não é a mesma para todos os produtos. Possa ser que eu tenha um
produto ou dois que tem um volume de produção muito maior. Né? Então, veja isso, tem suas implicações. Isso envolve, né, em toda uma infraestrutura de produção. Depois nós falamos sobre, né, as variações. Essas variações, elas não é somente de demanda, como eu coloquei aí, né, no material. Mas porque eu coloquei aí o setor de serviços para que a gente pudesse ter uma analogia de setores também que são, né, de outros nichos dos mais diversos possíveis. Eu coloquei aí o setor, né, de lazer, que seria aí hospedagens e setor para, como a gente poderia colocar ali de lazer, nossa, um resort, por exemplo, é isso aí. O que que acontece? Essas variações, elas são tanto de demanda, porque aí envolve volume, há momentos que eu tenho um alto volume ou eu tenho uma alta variedade de produção ou de demanda. Professor, mas a produção não envolve a demanda? Nem todas as empresas produzem por demanda. Elas produzem, estocam e colocam alguém para vender. Professor, mas nem todas as empresas é assim. Por exemplo, Coca-Cola é, mas ela conhece a demanda de consumo dela. Quem conhece o setor de vendas vai compreender um pouquinho. Normalmente, o vendedor da Coca-Cola, na verdade, ele já não é um vendedor, ele é um tirador de pedido. Ele simplesmente chega dentro da organização e tira o pedido. Tem né, mercados que são assim. Por quê? Porque é um produto que, se tiver, vende. Você não precisa negociar a venda. Então, essa variação de demanda, ela pode existir, por exemplo, para o chocolate, para momentos específicos do mercado, como quem escreveu aqui foi, no agronegócio ocorre muito isso, Stephanie. Também, né? Existe aí o período de colheita que você tem um pico e um período de negociação e depois você tem uma diminuição desse volume e simplesmente um despacho daquilo que está dentro, né, dos armazéns estocados. Então, a demanda, né, essa variação, ela pode ser, né, em momentos internos e externos de consumo, de acordo com a demanda. Ok? E um outro, né, indicador de desempenho que mostra as diferenciações das organizações é a visibilidade que esse produto tem diante da sua demanda. Isso também interfere muito no processo de produção. Veja só, quando você tem aí uma lanchonete na sua cidade que atende você na mesa, a visibilidade, a forma que você, né, atende aquele cliente e entrega aquele produto, pode haver um processo de rejeição muito maior do que uma indústria que produz um produto e despacha essa mercadoria. Então aí a gente tem segmentos diferentes. Eu coloquei lá no material um setor de beleza e uma revista, por exemplo. Se você vai em um salão, se alguém fizer alguma coisa errada, por exemplo, meninas, com o seu cabelo no salão, fora todo o transtorno que vai gerar, né, todo o tropé que vai acontecer, nunca mais você volta naquele lugar. Certo? E ali gera ali uma imagem, um estigma de que, olha, é um péssimo profissional. Isso também acontece com produtos, mas não é com a imagem da pessoa ou da empresa, é o produto. Alguns produtos, né, já tiveram essa descredibilidade do processo de produção. Outras, nem tanto. Então, quando você compra um produto por uma revista, você tem um contato mais distante. Você está comprando o produto pronto.
O que pode acontecer é a vendedora ali lhe tratar mal. Mas se isso lhe acontecer, né, se esse processo de negociação não for legal, que aí é um setor de serviços, você procura outro. Então, as empresas, os processos organizacionais, eles têm essas diferenciações. Existem hoje, os fast foods são assim, você compra, né, por um aplicativo e manda entregar. O atendimento é o que você tem é demora, mais nada. Agora, se você senta na mesa e aguarda esse produto chegar, você tem todo um processo de diferenciação dessa produção. A demora, talvez dentro da sua casa aguardando, para você, 1 hora, você aguarda. Agora, sentado, dentro do estabelecimento, você tem um outro sentimento. Tá? E com isso, a gente consegue, né, lá no material que eu subi para vocês e no capítulo do livro do Slack, vocês veem lá essas extremidades, o que tem, né, de implicação em um volume baixo e alto. Então, você tem ali, né, baixa repetitividade, você tem um aumento de repetitividade, você tem setores que têm, né, uma flexibilidade menor, outras maiores. As capacidades de produção, elas possuem implicações. Então, não é somente o fato de ter a diferenciação dos tipos de produção, que são volume, variedade, variação e visibilidade. Isso é um conteúdo que está dentro do livro do Slack que eu subi para vocês. Eu acho que com isso a gente consegue fechar a nossa aula de hoje. E aí, professor, esses indicadores de desempenho que diferenciam as empresas contribuem para o que dentro das organizações? Que é o último slide que eu encaminhei para vocês no material lá, que fala sobre reduzir custos, sobre aumentar receitas, sobre melhorar os investimentos, que falam sobre as etapas de inovação dos processos de transformação, que envolve as habilidades e os conhecimentos tanto internos da organização quanto externos do processo, né? E isso faz com que você tenha uma melhoria de tudo aquilo que você tem como processo de produção. Ok? E, professor, então, quando a gente fala sobre, né, essas reduções, essas melhorias, e você falou de custo, custo também é um indicador. A grande maioria das empresas tem custo como um indicador. E aí vocês vão ver que eu coloquei lá outros indicadores, que né, aqui já entra nas estratégias de produção, que a gente vai falar também na próxima aula sobre isso, que fala sobre a confiabilidade, a velocidade, a qualidade, o custo e a flexibilidade. Todo processo de produção busca uma qualidade. Todo processo de produção